O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10. Nós leremos os últimos versículos deste capítulo, os versículos 23. Ele termina no 33, mas nós leremos até o capítulo 11, verso 1, pois se você observar atentamente, perceberá que o capítulo 11, verso 1, pertence ao mesmo parágrafo do capítulo 10. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos, mas também em parágrafos. E é muito importante quando nós estamos lendo e tentando entender a Bíblia, pensar em parágrafos. E às vezes o tradutor está indicando que ainda está se tratando do mesmo assunto. Então nós leremos o capítulo 10, 23 ao capítulo 11, verso 1. Seguimos tratando do tema geral, liberdade, uma questão de consciência, que começou no capítulo 8. Esta sessão é mais longa, menos longa que a do capítulo 1 ao 4, que trata das divisões, mas ela também é igualmente longa. E, de um modo especial, eu quero trazer aqui o que seria o propósito da nossa liberdade, não é? Qual é o propósito final da liberdade? Esse seria o título da nossa mensagem. O propósito final da liberdade. Qual é o propósito de nós sermos livres? E nós vamos ler então capítulo 10, a partir do versículo 23. Eu peço que você acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que vos for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, esta coisa é sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Senhor, nós estamos aqui, mais uma vez, te adorando, te glorificando, e já cantamos louvores ao Senhor, já proclamamos as tuas maravilhas, já confessamos os nossos pecados, e agora sabemos que é hora de nos calarmos. E corroborando com o que já suplicou o teu servo Joelson, queremos pedir, Senhor, abre o nosso entendimento, para compreendermos a natureza e os limites, os parâmetros da nossa liberdade, para que a usemos para o louvor da tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O supremo propósito da liberdade. Esse é o tema desta mensagem, propriamente dito. Supremo propósito da liberdade. Meus irmãos, a liberdade que sempre foi grande tema, que sempre foi tema de grandes discussões filosóficas, é especialmente celebrada como um dos maiores valores
da sociedade contemporânea. Alguém discordaria do valor da liberdade? Certamente que não. A questão, no entanto, não está no valor da liberdade, mas no seu significado e propósito. Para muitos, meus irmãos, ser livre, e talvez até para alguns crentes que ainda têm marcas da mentalidade pagã, ser livre significa fazer tudo aquilo que se deseja, sem limites, seguir os próprios sentimentos, construir a própria identidade e tomar as próprias decisões sem interferências externas. Quanto menos restrições uma pessoa possui, mais livre ela se considera dentro desse conceito. A liberdade nessa acepção, então, ela é vista como um fim em si mesma. Essa compreensão, porém, difere profundamente, eu diria diametralmente oposta ela é, da maneira como a Escritura Sagrada apresenta a liberdade. O pensamento secular, ele costuma entender a liberdade principalmente como estar livre de alguma coisa. Mas o Evangelho, ao contrário, fala de liberdade como estar livre para alguma coisa. Nós fomos libertos não para viver sem propósito, mas para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Quando vivemos em desacordo com aquilo que fomos criados, o que temos não é a liberdade, mas é a escravidão. Nós fomos libertos, por isso, nós que estamos em Cristo, do domínio do pecado para servir a Deus. Fomos libertos da escravidão do ego para amar o próximo. E fomos libertos para viver para a glória daquele que nos redimiu. Esse conceito é importante, irmãos, porque ninguém, exceto o Senhor Deus, tem liberdade autônoma. O que é liberdade autônoma? E liberdade autônoma significa independência absoluta. De que você pode fazer tudo o que quer, de que sua vontade é livre de quaisquer influências externas. E não só a sua vontade é livre, mas você é livre para agir de acordo com o que você quer fazer. Porém, eu quero que você raciocine um pouco comigo e filosofe um pouco comigo. Prometo não me aprofundar demasiado. Você há de convir comigo que dois seres absolutamente independentes não podem coexistir no mesmo universo. Porque a vontade de um, inevitavelmente, estabeleceria limites à vontade do outro. Se eles são livres e distintos, vai ter uma hora que uma das vontades vai prevalecer. Portanto, se há alguém que pode, um ser que pode fazer absolutamente tudo o que quer, segue-se que os demais seres que existem deverão ser subordinados a esse ser. Consequentemente, se existe alguém cuja vontade é absolutamente livre, esse alguém só pode ser o próprio Deus. Para ter a liberdade autônoma, é preciso que o ser livre e autônomo seja também onipotente e autossuficiente. Porque se eu dependo de alguém para alguma coisa, já não sou plenamente livre. Desse modo, então, com exceção do Senhor Deus, se há liberdade, no que diz respeito às criaturas, ela será sempre relativa. De modo que aqueles que julgam ter liberdade autônoma enganam-se a si mesmos. Além disso, é Deus quem define a liberdade, e segundo a sua palavra, quem está fora do senhorio de Cristo não é livre, é escravo do pecado. É nesse sentido que o apóstolo Paulo arrazoou em Romanos 6, de 16 a 18 e de 20 a 23. Eu vou ler esse texto. Romanos 6, de 16 a 18 e de 20 a 23. Aqui nós temos um dos muitos conceitos na Escritura do que é a liberdade. A liberdade é considerada em relação à salvação em Cristo. Ele diz: será que vocês não sabem, eu vou ler aqui conforme a Nova Almeida atualizada, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado,
Vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Veja, vocês foram libertos do pecado, vocês são livres, mas isso os tornou servos da justiça. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma dos textos, das passagens em que nós temos um conceito de liberdade. E essa compreensão é fundamental, meus irmãos, porque a maneira como definimos a liberdade determinará a maneira como a exercemos. Se a liberdade existe para servir aos nossos desejos, então a pergunta mais importante será: o que eu quero fazer? O que o meu coração quer fazer? Siga o seu coração. E é isto que o mundo diz. Mas se, como a Escritura mostra, a liberdade é um dom de Deus concedido para um propósito maior, a pergunta passa a ser outra: para que Deus me libertou? Ou ainda, qual é o supremo propósito da liberdade cristã? Então, ao chegarmos aos versículos finais de 1 Coríntios 10, aqueles que têm acompanhado toda a exposição até aqui, nós encontramos a resposta de Paulo à pergunta levantada na introdução: qual é o supremo propósito da liberdade cristã? Você deve ter em mente, então, que depois de 3 capítulos tratando dos limites da liberdade, o apóstolo chega ao princípio regulador que deve governar todas as nossas decisões. A discussão, você lembra, vamos relembrar, ela começou no capítulo 8, onde Paulo mostrou que o amor pelos irmãos limita a liberdade cristã. Por isso, nem tudo que eu posso fazer, ou que é lícito, convém quando minhas escolhas se tornam tropeço para alguém cuja consciência é mais sensível. No capítulo 9, o apóstolo apresentou seu próprio exemplo e demonstrou com isso que o evangelho está acima dos nossos direitos. Então, o evangelho, nesse capítulo 9, ele mostra que o evangelho limita a liberdade cristã. Então, primeiro, o amor ao irmão limita a minha liberdade. Eu sou livre, porém, tudo que eu faço deve ser não para que ele seja tropeço. Minha liberdade não pode ser tropeço para ele. Segundo lugar, o evangelho limita a liberdade cristã. Porque se algo que eu faço é obstáculo para o evangelho, mesmo que não seja ilícito, e se eu amo a Cristo e quero anunciar o evangelho, eu vou me abster daquela prática para ser útil ao evangelho de Cristo. Desse modo, a verdadeira liberdade não consiste em reivindicar constantemente nossas prerrogativas, mas em estar disposto a renunciar a elas, quando isso promove o avanço do evangelho. E no capítulo 10, os versos 1 a 22, Paulo aprofundou ainda mais o seu raciocínio, trazendo uma advertência. Você lembra dos versículos 1 a mais ou menos até o versículo 13? Paulo primeiro mostrou que as bênçãos pactuais, usando o exemplo de Israel, que as bênçãos pactuais não autorizam a presunção espiritual e que a liberdade não pode se tornar ocasião para o pecado. Aqui, a santidade é que limita a liberdade cristã. Ou seja, quando eu avanço demais nos meus limites, eu tendo a ir além dos limites e pecar contra Deus. Então é muito melhor ficar aquém dos limites, abrindo mão um pouco da minha liberdade. Mas em seguida, nesse capítulo 10, nós vimos que Paulo demonstrou que a comunhão com Cristo, ela exclui toda forma de idolatria, e que não é possível participar simultaneamente da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Com isso aprendemos que o abuso da liberdade cristã pode descambar para a idolatria. Agora, porém, meus irmãos, no nosso texto, Paulo reúne toda a discussão em um princípio regulador abrangente. Veja aí como ele começa esse
esse trecho que nós lemos, o verso 24, ele retoma o que nós sabemos ser uma das máximas dos coríntios, que ele mostrou no capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas. Esse era um princípio, inclusive, era um dos muitos princípios da filosofia grega. E os coríntios eram gregos. E nós temos visto como eles eram grandemente influenciados pela sua cultura. Todas as coisas me são lícitas. Mas, e Paulo até concorda com essa palavra, mas ele estabelece algumas qualificações para essa frase. Ele coloca um mas. Então ele retoma uma das máximas dos coríntios para mostrar que a pergunta decisiva não é simplesmente o que podemos fazer, mas para que nós usamos nossa liberdade. Ele vai dizer, sim, todas as coisas me são lícitas. Você lembra do capítulo 6, verso 12? Eu quero relembrar. Ali eles estão usando esse princípio para ir ao templo de Afrodite e chegando a se deitar com as prostitutas cultuais. Mas o que Paulo diz lá, vamos relembrar, todas as coisas me são lícitas, capítulo 6, verso 12, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, é verdade, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, por exemplo, é lícito ganhar dinheiro? Sim, é lícito ganhar dinheiro. Mas quando eu me deixo dominar por esse desejo, e ele se torna central em minha vida, eu cometo avareza. Então eu estou me deixando dominar. É lícito assistir um jogo de futebol? É óbvio. Mas se isso me domina, a ponto de que eu estou disposto a transgredir o princípio do dia do Senhor para fazê-lo, então isto se tornou um senhor sobre mim. Então observe, Paulo vai aqui de novo dizer, todas as coisas me são lícitas, e vai repetir o contraponto que ele falou no verso 12, mas nem todas convêm. Mas ele acrescenta outro, todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Portanto, a liberdade cristã não deve ser governada pelos interesses do eu, mas por aquilo que traz edificação. Assim, a resposta que Paulo apresenta é radicalmente contracultural, ou seja, ela vai contra a cultura, especialmente no mundo como o nosso. Pois ele ressalta que a liberdade cristã não culmina na autoexpressão, mas no amor sacrificial. Ela não culmina na autoafirmação, na afirmação dos meus direitos, mas na busca do bem do próximo. Ela não é usada para autorrealização, nem para satisfação do eu, mas para a glória de Deus. Em outras palavras, a verdadeira liberdade, irmãos, segundo a Escritura, não é encontrada quando vivemos para nós mesmos, mas quando aprendemos a viver para Deus e para aqueles que Ele coloca ao nosso redor. O argumento do texto, ele vai se desenvolver em 3 movimentos. Nos versículos 23 e 24, Paulo mostra que devo usar minha liberdade para a edificação do próximo. Esse é o primeiro ponto. Dos versículos 25 a 30, ele vai ensinar que devo usar minha liberdade com sensibilidade à consciência do próximo. Esse será o nosso segundo ponto, mercê de Deus. E finalmente, dos versículos 31 a 33, Paulo vai demonstrar que devo usar minha liberdade para a glória de Deus. E é exatamente assim que Paulo nos conduzirá ao supremo propósito da liberdade cristã. Se você observar, você verá que há um progresso aqui, do menor ao maior. De algo que é muito importante para algo que é o mais importante. Vamos então a esse ponto, a esse primeiro ponto. Devo usar, versos 23 e 24, devo usar minha liberdade para a edificação do próximo. Antes de prosseguirmos, é bom aqui observar que Paulo vai agora trazer conselhos e orientações bem específicas. Porque qual era a pergunta dos coríntios? Eu posso comer carne sacrificada a ídolos?
Alguns se achavam tão livres que diziam: eu posso até participar da festa lá no templo de Afrodite. Eu posso participar da festa em honra a Baco, porque o ídolo não é nada. E chegavam a ir para lá. Outros tinham escrúpulo, dizem: não, mas eu posso comprar carne no mercado, sabendo que havia 95% de chance de que aquela carne tivesse sido sacrificada a ídolos, pois sobrava muita carne no templo e eles vendiam para o mercado. Então, várias perguntas vão ser respondidas por Paulo aqui. No contexto dos Coríntios posso participar da festa pagã, da festa ao ídolo, considerando que é uma reunião social, que eu estou lá com os meus amigos? Eu posso participar e comer carne sacrificada no templo? Outra pergunta: se um amigo meu me convidar, e ele é ímpio, e ele é também um gentio, eu sou gentio também, mas eu já me livrei dessas coisas, e ele me chamar para comer, eu posso comer lá sabendo que há grande chance de ser carne sacrificada a ídolos? Terceira pergunta: tá, se eu não for no templo, nem aceitar convite nenhum, mas eu vou comprar carne no mercado, muita carne lá passou pelo templo de ídolo, eu posso comprar e eu posso comer a carne? Deu para entender? 3 circunstâncias: no templo, na casa de um amigo, e em casa quando eu comprei no mercado. Essas são as perguntas que eles fazem. Então Paulo, ele inicia esta última sessão, que eu intitulo Devo usar minha liberdade para a edificação do próximo, exatamente retomando essa expressão que já apareceu nas epístolas. Então, ele falou: todas as coisas me são lícitas, né? Que é um dos slogans utilizados pelos coríntios, provavelmente, para justificar certas práticas, e que em si mesma contém um elemento de verdade. O cristão não está mais debaixo do jugo cerimonial da antiga aliança, e nem busca sua justificação por meio da observância de regras humanas. Há de fato uma ampla esfera de liberdade na vida cristã, meus irmãos. O problema surge quando essa liberdade é isolada de outros princípios igualmente importantes. Por isso Paulo responde acrescentando 2 qualificações fundamentais, que eu já falei, mas que eu vou repetir aqui, porque nós vamos ver a aplicação clara. Mas nem todas convêm e nem todas edificam. Em outras palavras, a pergunta decisiva não é: eu posso fazer isto? Esse é o ponto. Às vezes a gente fica muito preocupado, e há muitas pessoas que nos procuram, né? Particularmente a mim como pastor: pastor, o crente pode fazer isso? Ele pode ir para tal lugar? Ele pode participar daquilo? E comumente a resposta não é pode e não pode. Geralmente, quando o crente está em dúvida, é alguma coisa que nós chamamos as questões tecnicamente de adiáforas, sobre as quais a Bíblia não tem uma proibição direta. Então, a questão aqui que Paulo está colocando não é o que eu posso fazer, mas a pergunta correta é: isto convém? Aqui está um parâmetro para você quando está em dúvida. Não é só se a Bíblia proíbe, isto convém neste momento, neste ambiente, junto com essas pessoas, considerando os costumes, considerando a cultura ao meu redor. Não só isso, mas isto edifica, isso vai trazer edificação, porque a liberdade cristã, eu preciso repetir isso, não pode ser reduzida à mera licitude de uma ação. Ela deve ser avaliada à luz dos seus efeitos sobre nós mesmos e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Visto nessa percepção, nessa perspectiva, às vezes o que para um é uma prática, vamos dizer, inocente, para outros pode se tornar pecaminosa. Veja, o verbo traduzido aí por edificar pertence ao vocabulário da construção civil. A imagem aqui é de uma casa sendo construída tijolo por tijolo. E em suas cartas, você sabe, Paulo frequentemente utiliza essa figura para descrever o crescimento espiritual do povo de Deus. No capítulo 3, ele já tinha falado: eu, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele.
Edificar, então, significa contribuir para o fortalecimento da fé, para o amadurecimento espiritual e para o progresso do irmão em sua caminhada com Cristo. Assim, a questão não é apenas se determinada prática é permitida por Deus, mas se ela ajuda a construir, a edificar, a santificar o meu irmão, ou se acaba contribuindo para destruir. Essa observação, meus irmãos, nos ajuda a perceber o quanto a visão bíblica da liberdade difere da mentalidade predominante em nossa cultura. Porque o pensamento contemporâneo tende a perguntar: tem o direito de fazer isso? Paulo pergunta: que efeito essa minha liberdade, essa minha prática produzirá nos outros? Então, a cultura do individualismo expressivista coloca o indivíduo e seus desejos no centro das decisões. A autenticidade, o heroísmo é eu não ser contrário, não me submeter a nada e não ser contrário aos meus desejos. A Escritura, no entanto, desloca o foco para Deus e para o próximo. Então, em vez de perguntar apenas o que me agrada, o cristão aprende a perguntar o que promove o bem espiritual daqueles que Deus colocou ao seu redor. É exatamente isso, meus irmãos, que Paulo afirma no versículo 24, observe o verso 24, ele diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Porque quando nós estamos pensando em liberdade, nós não estamos só pensando na liberdade, nós estamos pensando naquilo que nos agrada, naquilo que nos faz nos sentir bem, naquilo que nos deixa confortáveis. É nesse sentido que o aconselhamento bíblico difere do aconselhamento secular. Porque o aconselhamento secular leva a pessoa a dizer assim: o que é que suas emoções estão te dizendo? Embora seja importante saber e tentar interpretar o que minhas emoções estão me dizendo, o aconselhamento secular fica só aí. Mas o aconselhamento bíblico direciona a pessoa para Deus. Para que você foi criado? Quem é Jesus para você? De que maneira você entende que isso vai glorificar a Deus? E, meus irmãos, esta pergunta é reveladora. Frequentemente ela revela o nosso coração. E é isso que Paulo está fazendo. Lembre, ele está aconselhando aqui, isso é aconselhamento bíblico. E a linguagem de Paulo é forte, ele está dizendo: não busque o seu interesse, busque o interesse do outro. Isso é estranho para o nosso mundo. Ele não está recomendando apenas gentileza ou cordialidade, ele está estabelecendo um princípio fundamental da ética cristã. A liberdade não deve ser orientada, meus irmãos, pelo interesse próprio, mas pelo amor ao próximo. Observe como este versículo ecoa aquilo que já vimos no capítulo 8. Paulo ensinou que o conhecimento sem amor, lá no capítulo 8, no versículo 2, acho que 2, ele retoma o mesmo princípio aqui. Ele diz que o verdadeiro amor incha, ensoberbece, produz orgulho, mas o amor, ele edifica. Agora ele retoma o mesmo princípio e o transforma em uma regra geral para o exercício da liberdade cristã. A questão não é apenas o que me beneficia, mas o que beneficia o outro. Não apenas o que me agrada, mas o que contribui para a edificação do próximo. E nesse sentido, essa passagem, ela é uma aplicação prática do segundo grande mandamento. Qual é o segundo grande mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu diria mais, ela representa uma nova dimensão do mandamento em sua aplicação à comunidade da fé. Porque quando eu amo o próximo como a mim mesmo, então é óbvio que eu vou buscar meu interesse, mas aqui ele está falando de abrir mão do interesse em função do próximo. Nesse caso, eu já não estou amando como a mim mesmo, eu estou amando mais do que a mim mesmo. E onde nós encontramos esse mandamento? Veja, essa nova dimensão, esse aprofundamento, essa intensificação do segundo grande mandamento, foi estabelecida por Jesus. Você lembra em João 13:34? Olha o que ele diz. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora não é mais só como você ama a si mesmo, mas como Cristo o amou. Que vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. Porque aqui o amor não é ao próximo genericamente, mas é ao irmão, é o contexto da igreja. E o amor ao irmão, ele tem uma superioridade sobre o amor aos ímpios, ainda que eu tenha que demonstrar amor por eles. Porque, então, o amor cristão não consiste apenas em evitar fazer o mal a ele, ao próximo. Ele procura ativamente o seu bem. Ele está disposto a abrir mão de preferências, conveniências e até mesmo de direitos legítimos, quando isso promove a edificação de outros. Nós chegamos então ao primeiro grande princípio regulador desta passagem. Devo usar minha liberdade para a edificação do próximo. Eu estou só repetindo o que é o título do ponto. Então, a verdadeira liberdade, ela é medida pela disposição de usar aquilo que Deus me concedeu para fortalecer meus irmãos na fé. Afinal, a liberdade que recebemos em Cristo não foi dada para servir ao ego. Ela foi dada para servir ao próximo, ao irmão, em amor. Então, depois de estabelecer o princípio geral da edificação, Paulo passa a demonstrar como ele deve ser aplicado em situações concretas da vida cotidiana, aqui particularmente dos coríntios. A partir deste ponto, você observa que a discussão deixa de ser o campo dos princípios abstratos e entra no terreno das decisões práticas. Afinal, é relativamente fácil, não é, concordar que devemos buscar o bem do próximo. A questão é como esse princípio deve orientar nossas escolhas em circunstâncias específicas. Isso nos leva ao segundo ponto. Devo usar minha liberdade com sensibilidade à consciência do próximo. Eu não sei se você está percebendo que o segundo ponto, ele é uma extensão, uma expansão do primeiro. Porque ele vai se tornando específico e aqui nos ajuda, inclusive, a guiar nossas práticas específicas. Isso é aplicação prática da cosmovisão. O que é o bem do próximo? De que maneira eu posso trazer o bem para o próximo? Eu posso começar com a sensibilidade à consciência. Então eu devo usar minha liberdade com sensibilidade à consciência do próximo. E aqui é onde Paulo vai estabelecer orientações práticas naquelas diversas circunstâncias. Veja, o primeiro exemplo aparece nos versículos 25 e 26. Devo comprar carne no mercado e comer? A resposta de Paulo vai ser sim. Olha o que ele vai dizer: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Observe que ele introduz aqui o parâmetro da consciência. Não pergunta, não vai, amigo, essa carne veio do templo de Afrodite ou do templo de Baco, o deus do vinho? Não pergunte nada, por motivo de consciência. Mas coma de tudo, vá lá, compra, me dá 1 quilo de alcatra aí. Pá, vou lá, me dá meio quilo de carneiro. Eu sei lá, não lembro agora o que eles comiam. Mas é algum tipo de carne, certo? Comam de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. E Paulo justifica biblicamente. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele está citando o Salmo 24, verso 1. Tudo pertence ao Senhor. E tudo que foi criado é bom. Paulo, ele falou desse princípio em outras passagens. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, ele denuncia falsos mestres que estavam trazendo ensinos de demônios, e entre eles incluía a abstinência de certos alimentos. E nós temos em nosso meio, no mundo, seitas, inclusive seitas cristãs, que colocam a abstinência de certos alimentos como um meio de salvação, com base nas leis cerimoniais dietárias da velha aliança, que já perderam sua vigência. Paulo, no capítulo 4,
ele vai falar de pessoas, de mestres que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, verso 3, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por isso que é importante agradecer pelo alimento. Quando nós agradecemos o alimento, não importa por quem ele foi vendido. Não importa se ele foi vendido por um macumbeiro, por um feiticeiro. Na hora que eu oro e eu reconheço, ele pertence a Deus, foi criado por Deus, está santificado. É isso que Paulo está dizendo. Do Senhor é a terra e sua plenitude. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 7, quando os discípulos comiam com as mãos por lavar e os fariseus começaram a acusar, Jesus disse no verso 18: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar. Ele está falando de alimento, tá? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Então, o que Paulo está dizendo corrobora com o ensino do Senhor Jesus. Então, como tudo, nós devemos lembrar que boa parte da carne era comercializada, passava ali por templos pagãos, e é exatamente essa situação que gerava dúvidas naqueles que tinham a consciência mais sensível. E essa resposta de Paulo não é surpreendente aqui. Ele não ordena uma investigação prévia sobre a origem de cada pedaço de carne. Ele também não cria uma lista de proibições para a igreja. Pelo contrário, ele afirma que os cristãos podem comer de tudo. Mas atenção, crente, não é comer tudo, é comer de tudo, tá? Porque tem crente que lê errado isso aqui, né? Bota a mesa, está lá o cafezão, ele esquece que tem mais outros que vão se servir e ele pega tudo. Não, é comer de tudo, de todo tipo de alimento. Então ele está dizendo, tudo que é vendido pode ser. Agora, não fica levantando questionamentos desnecessários. Toda a criação pertence a Deus. E os ídolos não alteram a natureza daquilo que Deus criou. A carne continua sendo carne, o alimento continua sendo uma dádiva do Criador. Irmãos, essa observação ela é importante porque ela mostra que Paulo não está defendendo uma espiritualidade paranoica ou supersticiosa. O cristão não precisa viver atormentado por escrúpulos artificiais, nem criar proibições que Deus não estabeleceu. Porque a liberdade cristã continua sendo uma realidade. O problema não está nas coisas em si mesmas, mas no significado que determinadas circunstâncias podem assumir para a consciência das pessoas envolvidas. Por isso, nos versos 27 e 28, Paulo apresenta uma segunda situação. Tá, eu posso comer em casa aquilo que eu comprei no mercado. E se um amigo incrédulo me convidar? Ele diz: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós. Tudo que for posto, coma. Mas de novo, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Mais uma vez, a resposta é notavelmente equilibrada. O apóstolo não exige que os cristãos se afastem completamente dos incrédulos. Pelo contrário, ele admite a possibilidade de refeições compartilhadas e de uma convivência social normal. E isso, irmãos, nos ensina que a santidade cristã não é isolamento. O povo de Deus está no mundo e inevitavelmente mantém contato com pessoas que não compartilham da mesma fé. A gente pode perguntar aqui, um amigo nos chama para uma festa, um aniversário, lá na casa dele. E vai ter bebida, vai ter cerveja, vai ter cachaça. Nós já falamos sobre isso. A Bíblia não diz que beber é pecado, ela fala da embriaguez, mas a pergunta é: qual é a consciência que o ímpio tem do que é a bebida e a que ele associa? E qual é o impacto que terá você tomar?
Aí você bota lá na mesa e tira uma foto e vai para a rede social. Então, a gente precisa ter essa consciência. Observe, o ponto aqui ele não está transformando a vida cristã num sistema de separação artificial da sociedade. Então ele está dizendo, você pode aceitar convite de amigos ímpios. Você pode sentar-se à mesa com eles e desfrutar da refeição que eles trazem com liberdade de consciência. Mas surge uma terceira situação. Nessa mesma segunda surge uma situação. Verso 28. O seu amigo que lhe convida, sua amiga que lhe convida, de repente diz, olha, essa carne aí foi sacrificada a ídolos. Essa carne eu trouxe do templo. Veja o verso 28. Durante a refeição alguém informa, isto é coisa sacrificada a ídolo. Nesse momento Paulo altera completamente sua orientação. Veja aí. Ele diz, porém se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Olha a palavra, vos advertiu. Se ele advertiu, é porque ele vê alguma coisa errada no crente comer aquela carne. Porque para ele, a carne está associada ao ídolo. Ele não entende que o ídolo não é nada, ele é um ímpio, ele é um idólatra. Então, se você come na frente dele, ele vai entender que você também adora o ídolo. Entendeu? Então, veja, a questão aqui é que Paulo vai esclarecer ao acrescentar, não é a tua própria consciência, veja o verso 29, não é a tua própria consciência, mas é a consciência do outro. Nós estudamos sobre o cristão e a consciência aqui, por várias semanas. Aqui Paulo está falando da consciência do outro. Porque sabe, nós não devemos nos preocupar só com a nossa consciência. É importante nós termos uma relação equilibrada com a nossa consciência. Ela precisa ser educada pela palavra de Deus e nós aprendemos isto por várias quartas-feiras seguidas. Mas a palavra de Deus vai além. A nossa ética também deve envolver uma preocupação com a consciência do outro. Não é que o outro vai estabelecer todas as regras da minha vida, mas há certas situações em que não convém ferir a consciência do outro. Só alguma coisa que pode escandalizar o outro. A palavra da cruz. A palavra da cruz, sim, pode escandalizar. Irmãos, é muito interessante que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala sobre isto no capítulo 4. E ele está aqui usando o seu exemplo. Veja o verso 2, verso 1 e 2. Ele diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Olha o que diz, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele não está dizendo aqui que ele se submete à consciência do outro, porque o que o guia é a verdade, e ele sabe que está na presença de Deus, mas tendo isto posto, ele se recomenda à consciência dos outros, porque ele não faz nada que venha criar obstáculo para o evangelho. E é isso que ele está aqui ordenando. Comer naquela circunstância, então, poderia levar alguém a concluir que o cristão aprovava a idolatria. Veja, há uma mensagem que seria comunicada pela participação naquela refeição depois que sua conexão religiosa foi explicitamente destacada. Então, comer naquela circunstância poderia levar alguém a concluir que aquele cristão, ele aprovava a idolatria ou considerava irrelevante a distinção entre o culto verdadeiro e falso. Percebam, irmãos, o que Paulo está fazendo. Percebam, ele não restringe a liberdade por causa da natureza da ação, mas por causa do impacto daquela ação sobre outra pessoa. E isso tem a ver com a associação que se faz. O foco permanece exatamente onde estava nos versículos 23 e 24, a edificação do próximo. A liberdade continua existindo,
mas ela é exercida com sensibilidade à consciência alheia. E aí nos versículos 29 e 30, Paulo antecipa uma possível objeção. Por que é que a minha liberdade é julgada pela consciência alheia? Essa é exatamente a pergunta que o individualismo faz. Por que devo levar em consideração a consciência de outra pessoa? Por que meus direitos devem ser condicionados pelas limitações ou percepções dos outros? Paulo não nega, ele não responde negando essa liberdade, ele a reconhece. Mas o que ele rejeita é a ideia de que a liberdade seja o valor supremo da vida cristã. Na verdade, essa expressão, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, é mais ou menos, julgado aqui é o sentido de condenado. Por que eu vou ser condenado pela consciência alheia, que não entende como eu entendo? Então, existe algo maior, meus irmãos, do que a afirmação dos meus direitos, o amor ao próximo, o amor ao irmão. E existe algo mais importante do que demonstrar que eu estou certo, promover a edificação daqueles pelos quais Cristo morreu. É por isso que Paulo insiste para que os cristãos sejam discretos naquilo que aprovam e prudentes em suas relações com os incrédulos. Eles podem comer do que se vende no mercado, eles podem sentar-se à mesa de amigos incrédulos, mas não devem agir de modo a ferir desnecessariamente a consciência de alguém ou criar a impressão de que a idolatria é compatível com a fé cristã. Daí o princípio desta ação: devo usar minha liberdade com sensibilidade à consciência do próximo. Então a maturidade cristã não se manifesta apenas no conhecimento que possuímos, mas na capacidade de considerar o efeito das nossas escolhas sobre os outros. Porque o amor pergunta: como essa decisão afetará meu irmão? Eu me lembro de muitas vezes que eu participei de festas com amigos não crentes. Em geral, as festas eram bem comportadas. E eu aceitava porque queria evangelizá-los. E eu estou me referindo a quando eu estava em Caracaraí. E sempre tinha uma caixinha lá com a latinha de cerveja. E naturalmente, na roda de conversa, eles iam pegando quem estava perto da caixa e ia passando um por um. E quando passava por mim, eles estendiam naturalmente a mão para mim. Eles sabiam que eu era pastor. Eu pegava a latinha e passava para o outro. Quando vinha, eu pegava a latinha e passava para o outro. E sempre tem um outro que nunca dá bom de latinha e sempre estava tranquilo, ninguém rejeitava. Dessa forma, estava tudo bem. Naquela época não tinha celular, mas hoje eu me preocupo quando sento com alguém que toma cerveja, que eu tô tirando a foto de que ângulo está. Porque não é só o que eu faço, é o impacto da imagem na mente das pessoas. Porque minha liberdade deve ser usada com sensibilidade à consciência do outro. Em terceiro e último lugar, minha liberdade deve servir para a glória de Deus e deve ser governada pela glória de Deus. Versos 31 a 33. 31 a 33. Veja, depois de mostrar que a liberdade cristã deve buscar a edificação do próximo e deve ser exercida com sensibilidade à consciência dos outros, Paulo chega ao princípio supremo. Aqui respondemos ao título da mensagem: o supremo propósito da liberdade. Veja o que ele diz no verso 31. Antes do verso 30 ele diz: se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Ou seja, por que eu vou ser criticado, acusado, causando má impressão naquilo que eu participo com ações de graças? Então, só que ele vai trazer qual é o supremo propósito. Ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você senta num restaurante, ou na festa na casa de um amigo, ou em algum tipo de evento social, que você vai comer, quantas vezes você lembra disso? Eu vou comer para a glória de Deus. E isso não está desconectado de você saborear o alimento. Você está comendo
está saboreando. E como é que você glorifica a Deus? Primeiro, louvando a Deus por aquilo que Ele criou, porque Ele é bom, por ter dado a você o paladar, por ter dado àquela pessoa que fez a comida o talento, e dizendo: bendito és tu, Senhor Deus, que nos deu coisas tão deliciosas para comermos. Eu não sei se você já experimentou, mas você chupa uma manga e glorifica a Deus. Você come uma banana e glorifica a Deus. Você senta à mesa do alimento, você sente aquele cheiro e você glorifica a Deus. Mas cuidado, porque se você se tornar um glutão, isso já não glorifica a Deus. Se você mete o garfo no maior pedaço, ou coloca metade daquele prato que era para ser servido a todas as pessoas da mesa para você, você já não glorificou a Deus. Viu, crianças? E se na hora do café vocês ficam em cima da mesa, assim, parece que está querendo saltar, não glorifica a Deus. Você tem que dar a vez para o outro, preferência para o outro, lembrar que outro vai se servir. E se você não puder repetir, está tudo bem. Então nós precisamos entender, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, porque eu tenho que fazer aquilo que traz edificação. Eu estou sendo observado. Então o versículo, observe, começa com um portanto, indicando que Paulo está extraindo a conclusão de toda a discussão anterior. O que começou no capítulo 8 com a questão da carne sacrificada aos ídolos, agora alcança sua forma mais ampla e abrangente. O apóstolo já não está mais falando apenas sobre alimentos, mercados ou refeições. Ele formula um princípio que se aplica a toda a existência cristã. Observe a abrangência de sua linguagem. Quer comais, quer bebais, coisas simples, ou façais outra coisa qualquer. Quando você se diverte, é para a glória de Deus. Então, comer e beber, você sabe, representam as atividades mais comuns da vida humana. Paulo está dizendo: não existe nenhuma área neutra na existência. Não há compartimentos na vida que estejam fora do senhorio de Cristo. As grandes decisões e as pequenas escolhas, os atos públicos e as ações privadas, os momentos de culto e as tarefas rotineiras devem ser orientados pelo mesmo objetivo supremo, a glória de Deus. Mas o que significa glorificar a Deus? Certamente não significa acrescentar algo à sua glória essencial. Deus já é infinitamente glorioso em si mesmo. Glorificá-lo significa reconhecê-lo, honrá-lo, exaltá-lo e viver de tal modo que sua grandeza seja refletida em nossas palavras, escolhas e atitudes. Em outras palavras, glorificamos a Deus quando nós andamos de acordo com o propósito para o qual fomos criados e redimidos. Então é importante perceber, meus irmãos, que Paulo não apresenta a glória de Deus como um princípio concorrente à edificação do próximo. Pelo contrário, os dois caminham juntos. A busca do bem espiritual dos outros é uma das maneiras pelas quais glorificamos a Deus. É por isso que, imediatamente após o verso 31, ele acrescenta, observe, no verso 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Mais uma vez, a preocupação que percorre toda esta sessão. O cristão deve considerar o impacto da sua conduta sobre os outros. A expressão causa de tropeço retoma a linguagem já utilizada anteriormente na carta. Tornar-se tropeço, irmãos, é colocar-se diante de alguém como um obstáculo espiritual, algo que dificulte o seu progresso na fé ou que o induza ao erro. Paulo deseja que os cristãos vivam de modo a remover obstáculos e não criá-los. Observe também a abrangência dos grupos mencionados: judeus, gentios e igreja de Deus. Em outras palavras, o testemunho cristão deve ser cuidadosamente preservado diante de todos. A liberdade não pode ser exercida de maneira egoísta, sem consideração pelas consequências que ela produz. Nós precisamos lembrar, nossas ações têm influência na vida de outros. E no versículo 33, Paulo apresenta o seu próprio exemplo: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de outros, para que sejam salvos. A gente pode estranhar essa afirmação, não é? Paulo deixa claro em outro trecho, por exemplo, em Gálatas 1:10, que ele não vive para agradar a homens. Mas eu acredito que o sentido que Paulo está dizendo
é o que está no capítulo 15 de Romanos, onde ele trata do mesmo tema, só que ali o conflito era entre judeus e gentios. No capítulo 15 de Romanos, verso 2, ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Às vezes a gente quer ser agradável ao outro porque a gente quer ser apreciado, porque a gente não quer ser reprovado por temor de homens. Não, não é essa a motivação. É agradar ao próximo naquilo que traz edificação. Paulo então está aqui dizendo que eu devo não conquistar aplausos, mas atrair a pessoa para Cristo. Essa observação é extremamente importante. Os outros não são o centro da vida de Paulo. Paulo busca agradá-los porque Deus é o centro da sua vida e o seu amor ao próximo nasce do seu amor a Deus. De modo que o seu interesse pelos homens está subordinado à glória de Deus e exatamente por isso ele está disposto a abrir mão de direitos, preferências e liberdades quando isso contribui para o avanço do Evangelho. Assim nós chegamos ao clímax, meus irmãos, de toda a sessão iniciada no capítulo 8. Não é difícil perceber que Paulo está aplicando na prática os dois grandes mandamentos. Uma orientação não está explícita aqui, mas porque ela já foi falada no capítulo 10, no penúltimo trecho do capítulo 10. Comer no templo, não. Paulo, acho que deixou claro, no capítulo 10, que comer no templo era de fato ser conivente com o culto aos ídolos. Por isso, a resposta clara de Paulo é: comer no templo nunca, comer na casa de um amigo, ok, mas sem perguntar. Se ele disser que é carne sacrificada, abstenha-se daquela carne. E comer de tudo que se vende no mercado também sem perguntar. Então, meus irmãos, observe aí, estamos chegando à nossa conclusão. Nos versículos anteriores, nós vimos, a liberdade deve ser colocada a serviço da edificação do próximo. Agora nós vimos a liberdade sendo colocada a serviço da glória de Deus. Veja, amar a Deus e amar ao próximo não são os dois grandes mandamentos? Esses dois grandes mandamentos que resumem toda a lei estão aqui, implícitos, complementando um ao outro. Então, a liberdade cristã encontra o seu propósito exatamente quando ela é orientada por ambos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E numa extensão para a comunidade cristã, amar aos meus irmãos como Cristo me amou. Então aqui, meus irmãos, nós percebemos o contraste entre a visão bíblica e a mentalidade predominante em nossa época. Não é o que eu quero, mas o que glorifica a Deus. Não é a autoexpressão, é a autonegação. Não é o viver para nós mesmos, mas viver para Deus e para o bem dos outros. Por isso esse é o terceiro e último e supremo princípio regulador. Minha liberdade deve servir para a glória de Deus. Então nós chegamos ao final aqui da discussão que Paulo iniciou no capítulo 8. Você percebe como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi bem no fundo. O que começou como uma questão aparentemente específica sobre a carne sacrificada aos ídolos, revelou-se uma profunda reflexão sobre a natureza, os limites e o propósito da liberdade cristã. Então, o amor limita a liberdade, o Evangelho está acima dos nossos direitos, limita a liberdade, a santidade de Deus impede que transformemos a liberdade em ocasião para pecar, a comunhão com Cristo exclui toda forma de idolatria. Mas Paulo agora reúne todas essas lições em um princípio regulador abrangente. A liberdade cristã deve ser exercida para a edificação dos irmãos, do próximo e para a glória de Deus. Então não é coincidência que o apóstolo encerre essa argumentação exatamente nesses dois pontos. Porque em certo sentido ele está aplicando esses dois mandamentos ensinados por Jesus. Então nós precisamos ter isso, irmãos. A Escritura Sagrada apresenta uma contracultura no que diz respeito à liberdade. O que edifica, o que traz glória para Deus. Essa é a maior diferença entre a liberdade que o mundo oferece e a liberdade que Cristo concede. O mundo nos chama a viver para nós mesmos.
Cristo nos chama a viver para Deus. O mundo nos ensina a buscar os próprios interesses, Cristo nos ensina a buscar o interesse dos outros. O mundo diz, afirme sua própria identidade, Cristo diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Assim nós concluímos esta série, e permanecem diante de nós as palavras do apóstolo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei isto para a glória de Deus. Esse é o supremo propósito da nossa liberdade. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores, não por mim mesmo, mas como eu também sou de Cristo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra a nosso coração, e doravante nós possamos questionar, não apenas, isto é lícito, eu sou livre para fazer isto, mas que perguntemos também, isto vai trazer edificação? Isso vai trazer glória para Deus? Isto me convém? Essa prática me domina? E assim nós vamos aprender, meus irmãos, a, na prática, exercer a nossa liberdade de um modo que glorifique a Deus. Vamos orar. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina tão claramente, tão especificamente. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar estas coisas em nossa vida, em nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a administrar e a usar a nossa liberdade, não para dar ocasião à carne, não para simplesmente afirmar nossos interesses egoístas. Nos ajuda-nos a livremente abrir mão da liberdade, quando isso vai promover edificação e vai trazer mais glória para o Senhor, e vai ressaltar a obra de Cristo em nossa vida. Assim como Cristo abriu mão dos privilégios, da sua posição exaltada como Filho de Deus, e assumiu a forma de servo, morrendo numa cruz, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, do inferno e da ira de Deus. E hoje Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande e supremo exemplo. E é por isso que Paulo pode dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Cristo foi aquele que deu o maior exemplo. Ele se deixou manietar. Ele se deixou prender a uma cruz, sendo Deus livre e autônomo, o único autônomo que andou neste mundo. Ele abriu mão da sua liberdade por amor ao seu povo e para cumprir a vontade do Pai. Que, portanto, possamos imitar a Cristo, Senhor, e usemos nossa liberdade para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.